sobre o tema do nosso congresso. Kardec, Gustave Bezerra, o codificador, o compilador, o consolidador. Inicialmente, então, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Comecemos com Allan Kardec sobre o tema ligado a Gustave. Sobre os agênicos, está na Revista Espírita, diz Kardec: sua aparição corporal pode ter longa duração, conforme a necessidade para estabelecer relações sociais com um ou diversos espíritos. Então, repare que Kardec acha que pode haver um agênico no espírito materializado com longa duração. Muito bem. Aí ele interroga São Luís. São Luís nada mais é do que o mentor da Sociedade Espírita de Paris. E ele pergunta a São Luís se isso era possível, aquela conclusão da frase anterior. E São Luís diz: tem esse exemplo na Bíblia. Então tem que pesquisar lá na Bíblia. Vamos ver um caso, por exemplo, de um agênese. Jesus com certeza o foi quando, depois do fenômeno da cruz, ele disse: um fantasma não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Coloque a sua mão e ao meu Pai. E aí, então, vamos ver com relação a Jesus em particular. Por exemplo, Kardec fez alguma pesquisa com relação a isso? Por exemplo, ele fez alguma pesquisa sobre o nascimento de Jesus? Sobre aquele relacionamento em que Gabriel se apresenta a Maria e fala do nascimento excepcional de Jesus? Vejamos, por exemplo, para Kardec, quem foi Maria? Ele teve alguma revelação espiritual, particularmente, de quem foi Maria? Qual a função de Maria nas páginas do Evangelho? Observe, Kardec escreve na Revista Espírita, falando sobre a Imaculada Conceição, quer dizer, sobre o nascimento de Maria. Imaculada Conceição não é o nascimento excepcional de Jesus. A Igreja, em 1854, criou o dogma da Imaculada Conceição, em que ela nasceu imaculada, pura, sem pecado. Olha a conclusão de Kardec: razão de ser toda natural do dogma da Imaculada Conceição. Ele achava isso natural, no qual tanto zombou o ceticismo. O dogma estabeleceu que a mãe do Cristo não era manchada pelo pecado original. Como pode ser isso? Muito simples. Deus enviou na terra um espírito puro, que não pertencia à raça culpada e exilada, para encarnar na terra e desempenhar a sua missão augusta, do mesmo modo que de vez em quando envia espíritos superiores que se encarnam a fim de impulsionar o progresso e apresentar e apressar o desenvolvimento do homem. Repare que a opinião de Kardec é que Maria reencarnou aqui, que ela era um espírito puro e veio iniciando para a terra, porque ela não tinha pecado. Ora, mas diz o livro dos Espíritos, na pergunta 113, o espírito puro não reencarna. E aí, então, como é que ele tira essa conclusão? Que ele é o espírito superior, tudo bem, mas o espírito superior não é o espírito puro. O espírito puro está livre da reencarnação. Repare que essa é a opinião de Kardec, precisamente em 1962. Ora, e aí o que é interessante, que ele vai interrogar os espíritos para saber. Isso é genial em Kardec, essa é a humildade. Senhores espíritos, o que eu escrevi está correto? Vários espíritos vão dar os seus comentários. E tem um que vai dar o seguinte comentário, que o que é mais extraordinário é que nós não estamos sendo contra Allan Kardec. É ele mesmo que pergunta o espírito. O espírito dá a sua opinião e o que é extraordinário, ele publica a opinião do espírito. E a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos. Olha o que é que o espírito responde. Era um espírito, um amigo sincero do médium e do diretor da revista. Então, amigo do Allan Kardec. Quem foi a médium? Senhora Stephanie. A comunicação foi dada em Paris. Uma comunicação particular para Allan Kardec. Olha o que o Espírito diz. É preciso ser franco. Há uma coisa que me contraria. Por que falar desse dogma da Imaculada Conceição? Diversas revelações concernentes à mãe do Cristo. Você recebeu alguma revelação para isso? Se você não recebeu uma revelação para isso, por que escrever? Vai a igreja pensar que você está querendo. Olha, os padres querão e dirão que vós lhe quereis fazer a corte. Deixa essas coisas, já que você não teve revelação, para a igreja. Você não teve revelação sobre isso? Então, e é um espírito que está dizendo que é amigo do codificador. E o que é mais extraordinário é que Kardec publica. E se
Kardec publica, ele está endossando que ele não pode falar sobre aquilo que ele não recebeu revelação. Por exemplo, sobre Maria, sobre a mãe do Cristo. Isso é o mais extraordinário. Isso então nos deixa com o campo aberto. Então, quem recebeu revelação sobre esse assunto, em termos de espiritismo, que pode falar? Já que o espiritismo tem que encarar todos os fatos frente a frente, com a razão, quem recebeu revelação? J.B. Agostinho, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, um auxiliar da obra de Allan Kardec, designado particularmente para coadjuvá-lo. O que ele iria fazer? Organizar o trabalho da fé. Iria falar precisamente sobre todo o Evangelho. Ele sim recebeu revelação sobre isso. Ele então pode falar. É discriminação? Não. É divisão de função. O coração faz uma coisa, o fígado faz outra, o pulmão faz outra. Cada um tem a sua função. Kardec tinha dedo, os tem a dedo. E o próprio Espírito diz: recebeu revelação sobre isso? Kardec não. Quem recebeu? O Stein. Bom, quem foi o Stein então? Seu pai, um negociante, François Stein. Sua mãe, Margarite Roberto. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1805. Interessante, um ano depois de Allan Kardec, e nas mesmas vibrações, outubro. Ele nasceu na cidade de Begle, na fronteira de Bordeaux. Aqui está a sua certidão de nascimento. Ele morou em Bordeaux, na rua Porte Saint-Jean, número 1, precisamente nessa casa. Essa aqui é uma foto que a nossa Maria tirou lá com o Roberto, lá em Bordeaux. Então, devidamente documentado. E essa casa ficava perto da escola em que ele estudou. Aqui é a escola, o Colégio Real de Bordeaux. Então, ele podia, o menino ia a pé, fazer os seus estudos. Ali ele estudou, o dinheiro do pai acabou. Tudo foi investido na formação do menino. Agora, ele olhava a advocacia tão famosa de Bordeaux e resolveu, então, se dedicar à advocacia. Mas o pai não tinha dinheiro. Então, o que acontece? Ele sai de Bordeaux, vai para Toulouse, onde tinha a maior faculdade e a melhor faculdade de Direito, vai para lá para se formar. Como ele não tinha recurso, o que ele fazia? Dava aula particular de matemática, para com dinheiro da aula particular, tá certo? Sendo professor, então particular, poder pagar os seus estudos. E assim, ele se forma, e as suas notas são sempre distribuídas. Em todas as dificuldades, as suas notas são distribuídas. Se forma em Direito. Muito bem. Logo depois que ele se forma, de 1823 a 1826, período de estudo, em 26, então, ele vai para Paris. Começa a sua época de estágio. Mas ele também não tinha dinheiro. Então, como é que ele fazia para se sustentar em Paris? Na escrivania, ou melhor, no cartório. Ele trabalhava e aprendia a redigir a lei. Aquela linguagem do direito, né? Aprendia a redigir a lei no cartório e ganhava um din-din. E aí ele aproveitava esses recursos e assistia no estágio os grandes oradores, os príncipes das palavras. No tribunal ele ouvia então os grandes advogados. Com isso ele aprendeu a escrever e ganhava dinheiro. E ouvindo os grandes advogados ele aprendeu a falar e vai se transformar num grande orador. Você vai se transformar em um tal orador que vai ser ele. Nada mais, nada menos, o criador, o inventor das palestras espíritas. Lembram que a Sociedade Espírita de Paris, de Allan Kardec, não tinha palestras particulares, não era assim que nem aqui no Centro Espírita. Lá eram reuniões que as pessoas que entravam no assistir tinham que ser previamente convidadas e organizadas. E era um grupo de estudo, de trabalho, de palestras. O Stein vai inventar essas palestras e nós vamos ver isso. Tudo bem. Aí ele volta do estágio de 1829, devidamente então formado, preparado, e vai ingressar na ordem dos advogados em Bordeaux. E vai ser precisamente advogado de negócio, advogado comercial. Se lança com ardor nas lutas do palácio, e aí está o Palácio de Justiça, e consegue logo seu lugar. Quer dizer, grande orador, bem preparado, vai logo se destacar. Bem, anos depois, de 29 até 48, na luta do direito, ele vai ser considerado bastonário da Ordem dos Advogados. Ou melhor, ele vai ser chamado de presidente da Ordem dos Advogados. Não só de Bordeaux, mas de toda a Gironde, que é todo o departamento. Como se fosse aqui a região sudeste. Não só da cidade, mas da região toda. Tudo bem, olha que coisa
ser eleito com 34 votos dos principais advogados ali daquela ordem dos advogados. Aí o documento original da eleição dele, ele aqui com os seus 34 votos, ele foi escolhido como presidente da ordem dos advogados. O documento original que a ordem mandou para a gente. O que é mais interessante, que até hoje, na página dos direitos do homem, do Bureau de Bordeaux, até hoje, quando conto a história do direito da ordem dos advogados, até hoje ele é citado. Essa é a página original da internet. Nós entramos lá e diz que em 48 ele era bastonário da ordem dos advogados. Mas o que é mais interessante? Essa é a página dos direitos humanos do Bureau de Bordeaux. Mas o que é mais extraordinário é que quando eles citam Gustem, dizem lá, fervoroso discípulo de Allan Kardec, tá certo? Escreveu o livro Os Quatro Evangelhos, são os Quatro Evangelhos em português. E é o Lincoln. E diz que ele também deixou 3.000 francos para os advogados pobres, necessitados da ordem. Tudo bem? Mas quando você clica ali naqueles 4 evangelhos, você sai da França, sai do Instituto dos Direitos do Bureau de Bordeaux e vai para onde? Para a página da Casa de Recuperação e Benefícios Especiais de Menezes, aqui na Colômbia, em Botafogo. Eles mesmo fazem um link com a gente e diz assim: então, olha, e se vocês forem lá na página da Casa de Visitar, vocês vão ver o Museu Gustem, toda a documentação de Gustem, etc. Tem todas as obras de Gustem, todos os documentos de Gustem, tudo lá arquivado. Tudo bem. Logo em 1950, então, repare que ele se forma em 29, mas só em 50 ele vai casar. Ele ficou esperando a sua prima ficar viúva. Ele com 44 anos, ela com 44 anos também, ela enviuvou e ele casa. Ela nasceu um pouquinho depois dele, ele nasceu no dia 15 de outubro, ela nasceu no dia 13 de outubro. E dezembro. E eles se casam no dia 24 de agosto de 1950. Diz a tradição, 1850. Diz a tradição que quem casa quer. É isso que ele fez. Agora ele vai deixar de morar com o papai e com a mamãe, com 40 e poucos anos. Ele sempre morou com o papai e com a mamãe. Apesar de rico e estabelecido, né? Afinal ele não era casado. Agora ele vai morar. Aí dá o documento de casamento. Ele vai morar nesta casa de 4 andares, um bairro maravilhoso, até hoje um bairro chique, uma casa top, tá certo? Com todas as condições possíveis, ele vai morar ali com a Dona Elizabeth. O que é interessante é que a Dona Elizabeth Gustem vai ser a sua companheira nas obras de caridade. Logo depois, em 1950, ele compra a casa. Em 53, ele compra a fazenda, que fica a 45 quilômetros dali, nas terras de Tribris, no sul de Bordeaux. Nessa fazenda, ele vai produzir vinho branco, vinho tinto. Nós já tomamos lá o vinho Gustem. E vai produzir trigo. E sempre vai cair entre os grandes produtores da região, porque diz o Evangelho, lá na parábola da vinha, que a terra não pode ficar inativa. Terra tem que ter produção. Ele produzia. Aí ele vai fazer o centro espírita dele. E vai ser imenso o centro espírita dele. Vai ter tanta gente que as reuniões vão ser no Gramado. Porque não cabia dentro da casa. Nós vamos falar mais na frente. Muito bem. Olha, antes dele conhecer o espiritismo, o que ele fazia? Quem fala isso é também um bastonário, um presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux, no ano que Gustem se encarnou. Ele reservava mesmo grande parte para entregar em abundantes esmolas. Então, antes de conhecer o espiritismo, já era caridoso. Logo depois, em 1958, ele vai ser acometido de uma longa estafa. Vai ficar doente, cansado pela luta de tanto trabalho, tanta luta. Cansou o homem, ficou doente. E ele aproveitou nessa época para ler o que saiu em 57? O Livro dos Espíritos. Então ele aproveita a doença, já que ele estava hibernado, né, para ler o Livro dos Espíritos. Leu o Livro dos Espíritos. Li o livro. Nas páginas desse volume encontrei uma moral pura, uma doutrina racional, de harmonia com o espírito do progresso dos tempos. Mas também em 61 saiu o livro dos Médios. Li o segundo e seguindo o livro dos Médios. E nele me deparou com a explicação racional da possibilidade da comunicação do mundo corpóreo com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Muito bem, e aí o que vai acontecer?
doente, lê o livro dos espíritos, lê o livro dos médios, com conhecimento espírita agora. A partir desse momento, diz o Senhor Batalha, ele se liberou com mais desprendimento que antes de suas atividades de beneficência e caridade, tanto na cidade como no distrito lá de Itacoma, onde ele tinha fazenda. E aí começou aí que ficou abundante mesmo a caridade. Já gostava, já era da sua alma, agora então, depois de conhecer o Espiritismo, liberou. Bom, aí ele vai escrever para Allan Kardec. Mal que ele lê o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, ele envia uma carta para Allan Kardec e fala assim, já li e acredito. Mas agora eu preciso ver, eu preciso experimentar. O que você me indica? O Kardec mandou ele frequentar aí a casa do Senhor Sabor. O Senhor Sabor foi o primeiro espírita em Bordeaux a se declarar publicamente que era espírita. Então é Kardec quem manda em carta ele frequentar aí. E ele vai frequentar. E aí, rapidamente, ele vai passar a ser o doutrinador dos espíritos, ele vai passar a ser o evocador dos espíritos. E ele vai pegar esse material, vai mandar para Allan Kardec examinar, para saber se as preliminares dele no campo da prática estavam corretas, se as preliminares estavam de acordo com o Espiritismo. Kardec vai ler o trabalho dele e vai dizer assim: o senhor Agostinho passou a mestra em apreciação de mensagem espiritual. Não ficou na superfície. É espírita sério. Estudou as comunicações espirituais que recebe. As medita e delas tira proveito. Devemos felicitar o senhor Agostinho. Tudo preparado. Leu as obras básicas, se experimentou, Kardec analisou, disse para ele que ele estava indo muito bem, pronto, então ele agora está preparado. Podia caminhar com seus próprios pés. Tudo bem? É aí então que em 1861 Allan Kardec vai lá na casa do Senhor Sabor. O Senhor Sabor vai fundar a Sociedade Espírita de Paris, de Bordeaux, no dia 14 de outubro de 1861. Kardec vai lá. E lá, Agostinho vai cumprimentar Allan Kardec. Lá vai ter um encontro, eles vão estar juntos. E o senhor Rochevitrai, médico, amigo de Agostinho, na hora do discurso, vai dizer para Allan Kardec que Agostinho na sua frente. Hoje o reconhecimento me obriga a escrever nessa página o nome de um dos meus bons amigos, que me abriu os olhos à luz, o senhor Agostinho, advogado distinto e, sobretudo, consciencioso, destinado a representar um papel marcante nos fatos do Espiritismo. Deve este homenagem passageiro reconhecimento e amizade. Na frente de Allan Kardec, cumprimentou Agostinho e eles se cumprimentaram amigavelmente. Ele então, foi em outubro isso, quando chegou em dezembro, no dia 1º e 2 de dezembro, ele é um homem rico, muito rico. Quem é advogado aqui? Levanta a mão. Repare como a vergonha total. Eles estão ricos, esses caras são ricos. Ah, Paulinho levantou a mão, Paulinho. Mas o que acontece é o seguinte: ele, como detentor daquela fortuna e sabendo da importância do Espiritismo, ele disse: eu não posso ficar com essa riqueza para mim. Acontece que eu morrer aí o dinheiro vai ficar para familiares que não têm responsabilidade com a doutrina, depois do que eu conheço, vou fazer o testamento. Fez o testamento dele. Primeiro tudo para minha esposa Elizabeth. Um filho dela. Sei que ela vai cuidar do meu filho. Ela é minha companheira nas obras de caridade. Um filho, igualzinho o testamento de Allan Kardec, ele deixou tudo para mim do governo. Um filho dela. E ela foi maravilhosa. Mulher de Kardec. Mas qual tempo? Ah, no caso lá do Agostinho, ela vai desencarnar primeiro. E ele vai deixar 2.000 francos para os pobres da comunidade onde ele tinha fazenda. 10.000 francos para os pobres da paróquia de São Pedro. Ele era espírita, para ajudar os católicos. 1.200 francos para a sua irmã Matilde. 5.000 francos para o estabelecimento de surdo e mudo. 10.000 francos para o hospital de crianças abandonadas ou asilo. 3.000 francos para os advogados da ordem, como nós já vimos, os que lutam com dificuldade. 3.000 francos para a doméstica empregada na sua casa. 2.000 francos, mais 20.000 francos para o senhor Molini, que era o seu funcionário, que pediu dinheiro emprestado para comprar uma casinha, que estava pagando a ele, com aquela dignidade, que é muito bom quando você faz isso, porque é o teu salário. Ele falou assim: não, agora nem tem ele. Não sabe pagar a dívida, eles mandou mais de 2.000 francos para ele. Interessante isso. Essa administração do patrimônio, essa preocupação, não com os seus familiares. Repare que ele não deixa nada com os sobrinhos que eram ricos. Quer dizer, vocês são homens, têm que trabalhar. São eles que são necessitados.
Se aquele dinheirinho lá, que é muito dinheiro, você tem uma ideia, a casa dele de 4 andares custou 25 mil francos, você já pode saber o tamanho desse valor. Se a obra de Allan Kardec está no testamento dele, a obra que vendeu a obra de Allan Kardec, foi best-seller. A obra de Allan Kardec, no testamento dele, foi avaliada em 20 mil francos. Olha o que ele deixa para Allan Kardec: 30 mil francos. Uma verdadeira fortuna, visando o que está lá no testamento, para que a obra espírita do Senhor Allan Kardec possa ser vendida pelo mundo inteiro, como a sociedade quiser, em língua francesa ou em língua estrangeira, para que todos possam ser beneficiados dessa beleza dessa maravilha. Tudo isso documentado, nós temos tudo em documento original. Não pode falar nada, absolutamente nada, porque quem fala é porque não estuda, ou então porque antes de tudo é mentiroso e covarde. E isso não existe espiritismo. Tudo que falando está documentado. E eu duvido que alguém possa falar mais disso daqui que apresente um documento diferente. É fácil. Daí nós não falamos apresentando um documento. Quem quiser falar. 30 mil francos para a divulgação da obra espírita. Mas eles vão conhecer a senhora Emília Curion. Eu disse para vocês que no dia 14 e 15 de outubro, Allan Kardec, de 1861, estava lá em Bordeaux. E o senhor Sabor disse para ele assim: Kardec, tem uma médium aqui, ela é novinha, tem 19 anos, o pai dela é pintor e artista. Essa médium está recebendo um quadro pictografado, uma pintura mediúnica. E Allan Kardec foi conhecer. Naquela época tudo isso era muito moderno, tudo isso era muito novo. E Allan Kardec foi ver esse quadro mediúnico. Aonde foi ver esse quadro? Na casa da Emília Curion. Quem era a médium que pintava esse quadro? A senhora Jeane Curion, a filha da médium da senhora Emília Curion. Kardec foi lá na casa dela, viu o quadro. Muito bem. Rustem, depois que escreve o testamento, e sabendo do sucesso desse quadro, também foi na casa da Emília Curion para ver esse quadro. E ele vai dizer: fui lá, vi o quadro. 8 dias depois voltei. Foi à casa de madame no intuito de lá agradecer, porque ela me recebeu também. Fui lá para agradecer. E falamos de assuntos superficiais, porque nós não nos conhecíamos em profundidade. Na hora que eu estava, então, para sair, Madame Emília Curion sentiu a mão uma impressão mediúnica. E eu incentivei que ela recebesse uma comunicação. E ela recebe a comunicação. E a comunicação vem assinada por Mateus, Marcos, dito pelos apóstolos. E a comunicação diz assim, se articula: vimos e citá-los aqui, empreendais a explicação dos evangelhos em espírito e verdade, explicação que preparar a unificação das crenças entre os homens, e a qual podeis dar o nome de revelação da revelação. Ou melhor, o cristianismo, ou o espiritismo é a revelação do cristianismo. São chegados os tempos em que o espírito que vivifica substituirá a letra que produziu esses frutos, de acordo com as fases e as condições do progresso humano, em que agora mata, se mal interpretado. Agora eles assumem essa responsabilidade. Toda semana eles se encontram, a dona Emília Curion recebe as comunicações, Rustem organiza, e depois de organizado vai dar publicidade à obra. A obra vai começar a ser escrita em 61 e vai ser escrita até 65, de 65 a 66, Rustem organiza ela, em 66 ele publica. Quem era a senhora Emília Curion? Ela era casada com o pintor Charles Curion. Tinha uma filha, Jeane, que era a tal médica de pictografia e que recebia também notas musicais, recebia partituras, inclusive do espírita Mozart. Kardec ficou encantado, porque a assinatura de Mozart era a mesma e a música era digna. Ela tinha uma filha chamada Pauline Vitorine, que morreu apenas por um ano, e o filho Henri Paul Curion, que foi prefeito de muitos departamentos da França, inclusive Marte, na Primeira Guerra Mundial, quando ele foi grande herói. E até hoje, quando o exército francês desfila, ele é o soldado como o segundo da turma. E todo dia, como no batalhão da cidade do Hamburgo, quando levantam a bandeira e cantam o hino francês, bate continência para Emília Curion, grande herói da Primeira Guerra Mundial. Aqui está a rua
onde que tinha um ateliê, onde o Allan Kardec foi visitar, tem a pintura, e Gustave também foi, aqui foi recebida a obra, e a rua que antes se chamava Rua Soce, número 12, por causa do filho, se transformou em Rua Henri Napoleon. Por causa que ele era um de guerra. Aí a Rua Henri Napoleon, antes se chamava, o Kardec foi lá em Gustave, Rua Soce. Muito bem, ela era médium, ela era escritora e era educadora, porque ela também tinha um orfanato para cuidar de crianças abandonadas, de meninas abandonadas. Tudo no campo da caridade, né? Interessante. Muito bem. Olha só, eu fiz aí uma relação para vocês das mensagens que Emílio Polion recebeu que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é coautora com Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que não gostam de Gustave, que falam tanto de Emílio Polion, como é que vai fazer agora no Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos pular essas mensagens? Essas não. Quando a gente abre no culto a casa, e a casa não aumentou. Eu obsessor e pula, vai para lá. Doideira. Então tá aí, ó, as várias comunicações, tem mais, tá? Já acabou aqui a relação. Olha ela na revista Espírita de Allan Kardec. No céu e inferno, aqui esse espírito, Bernardin, que dita a comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo, também dita a comunicação na revista Espírita e também está lá com o espírito feliz no céu e inferno de Allan Kardec, o mesmo aberto. Colaboradora direta da codificação. E tem muito mais, é que nós colocamos porque é possível, uma palestra. Tudo bem? Aí a certidão da mãezinha dela. A mãezinha dela morreu em 64, 1864. E quando a mãezinha faleceu, Allan Kardec instituiu na revista da Sociedade Espírita de Paris uma reunião, dia 1º ou 2 de novembro, dependendo do dia da semana, de novembro, para o Dia dos Mortos, que ele dizia que não eram mortos, eram vivos. E no ano que a mãe dela morreu, está aí a certidão, né? A mãe dela morreu no dia 17 de julho, no dia 2 de novembro, estava lá, morreu em Bordeaux, estava lá em Paris, dando comunicação, através de quem? Da mãe do Gabriel Delany, o grande cientista Gabriel Delany. A mãe dele recebe a comunicação de quem? Da mãe da senhora Emílio Polion. E que coisa interessante. Ela diz lá na comunicação que ela agradece tudo aquilo que ela aprendeu, etc. Inclusive a filha dela. E ela diz, membro honorário da Sociedade Espírita de Paris. Então a senhora Emílio Polion, ela era membro honorário da Sociedade, membro honorário da Sociedade Espírita de Paris. Extraordinário. Muito bem. Dona Emílio Polion desencarna no dia de Natal. Quem viveu para o Cristo, quem viveu para as crianças pobres, quem viveu para escrever sobre educação maternal, sobre o primeiro resumo do Livro dos Espíritos dos Médios, foi ela que fez no livro Conversas Familiares do Espiritismo, e escreveu 3 livros sobre educação. Nada melhor do que desencarnar no dia que o planeta está nas suas melhores vibrações, no dia de Natal. Vamos falar agora de Gustave, voltemos a ele. Todo dia na casa dele tinha reunião de preces para os espíritos sofredores, na casa dele em Bordeaux. Uma vez por semana, aos domingos, ou uma vez por mês, dependendo da sua época de saúde. Quando ele tinha saúde, era toda semana. Quando ele tinha problema não tinha problema, quando ele tinha saúde, toda semana. Problema de saúde, uma vez por mês, lá na fazenda. E era tanta gente que a reunião tinha que ser na relva, o gramado, porque não cabia no salão. Olha o maior escritor da França de vinho. Você sabe que o vinho é o produto principal da França, principalmente de Bordeaux. Olha o senhor Eduardo Ferrer, que foi aquele livreiro da obra de Gustave em Bordeaux. O que ele fala dele? Discípulo fervoroso de Allan Kardec, levou durante os últimos anos de sua vida numerosos adeptos à doutrina espírita, seja em Bordeaux, seja sobretudo lá onde ele tinha fazenda. Os espíritos de Bordeaux então resolvem se reunir em 1966 para se fortalecer, fazer um grande banquete para avisar unificação, porque a ideia de unificação começa lá em Bordeaux também. Eles se unem para realizar a unificação e nesse dia fazem um brinde, um almoço, Augustin, grande
divulgador do espiritismo lá em Benagem, que é o outro nome da terra onde ele tinha fazenda. Muito bem. Olha o que fala a Revista Espírita. É a Revista Espírita de Allan Kardec. É um comitê de leitura que fala na Gironde, na cidade de Lamborghini e tal, lá, na cidade há mais espírita oficialmente que se possa reunir em Paris. Todos partidários de Allan Kardec e J.B. Rustem, que iniciou em suas crenças. Eles consideram Allan Kardec e Rustem dois grandes mestres venerados. Diz, eram tanta gente que frequentava as suas reuniões que tem mais espírito do que se pode reunir em Paris. Então, se foi enfermo de proselitismo, ele converteu mais em termo quantitativo do que a cidade de Paris, onde Kardec tinha a sociedade. E quem fala isso é a própria Revista Espírita de Allan Kardec. Querem mais? Continua a Revista Espírita, o substituto de Allan Kardec, Paul Marie. Em todas as comarcas de Edremer, a lembrança de J.B. Rustem permanece bem viva. Os adeptos do espiritismo e aqueles que se interessam por nossa filosofia, aí se contam aos milhares. Todos recordam das reuniões em Garbila, na fazenda, nas quais todo domingo o antigo presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux discorria sobre o espiritismo, seja em seu salão, seja na relva vizinha do seu chateau, da sua casa, e sobre a qual ficavam os seus numerosos ouvintes. O terreno foi muito bem semeado. Quando eu estava no salão, eu ia para ela. Revista Espírita falando. Rustem, então, com a obra pronta, vai para Paris, lá no Boulevard dos Italienses, o local mais chique de Paris. Ele lança o livro Os Quatro Evangelhos. A obra era humilde. O escritor, ou melhor, o responsável do lado humano, era humilde. Mas ele, como tinha recursos, fez o melhor para a obra. Colocou-a na melhor gráfica e distribuiu-a nos melhores livreiros, tanto de Bordeaux como de Paris, lá no Boulevard Italiense, que é o que tinha de melhor na época. Os jornais publicaram os elogios e disseram que a obra estava sedenta, com muita sede esperada. Aqui está a primeira página do jornal, saiu em 1866. Diz Kardec quando ela sai. A obra sai em abril e maio, Kardec analisa logo em junho. A obra sai em dois blocos, são 3 volumes. 2 primeiros em abril e o último em maio. Logo em junho, Kardec vai analisar. Esta obra compreende a explicação e interpretação dos evangelhos, artigo por artigo, com a ajuda de comunicações geradas pelos espíritos. É um trabalho considerável que tem para os espíritas o mérito de não estar em nenhum ponto, em contradição com a doutrina ensinada no livro dos espíritos e no livro dos médiuns. As partes correspondentes a que tratamos são em sentido a nada. Então, amanhã de tarde, a última palestra que vou ter, uma palestra sobre isso, sobre essa analogia. Está tudo igualzinho no livro dos espíritos, no livro dos médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. É o Júlio que vai fazer a palestra dessa semana. Aí, olha, para dizer que é verdade, o Júlio já escreveu 2 livros e amanhã vai apresentar aqui para vocês o 3º. Quem vier vai receber o do livro dos médiuns. Está aqui, ó, a comparação com o livro dos Espíritos. Aqui a comparação com o Evangelho segundo o Espiritismo. E amanhã será apresentada aqui a comparação com o livro dos Médiuns. Quem vier vai receber gratuitamente esse presente do nosso Júlio. Ou melhor, tiremos isso, Júlio. Presente da Casa de Recuperação Inteligente Bezerra de Menezes. Bom, mas eles vão se encontrar mais uma vez. Em 67, os espíritas de Bordeaux convidam Kardec para ir lá. E Kardec vai nada mais, nada menos do que com a sua esposa, com a Merigo dele. E lá nesse encontro vai ter um jantar, um banquete. Nesse banquete vão ter vários brindes. E quando se menos espera, se faz um brinde a Rustem, grande divulgador do Espiritismo. Um brinde ao propagadores do Espiritismo. Kardec brinda com vinho, o senhor Rustem. Já em 67, ou melhor, um ano depois de publicar a obra. Em 68, Kardec vai escrever a Gênese. E no livro A Gênese ele vai fazer um comentário não sobre a obra de Rustem, mas sobre o corpo fluídico de Jesus. E vai dizer assim: o corpo fluídico não se pode considerar radicalmente impossível. E aí ele vai fazer as suas análises. Análise de quem não tinha conhecimento e não recebeu revelação sobre o assunto. E ele vai dizer assim: vamos deixar aguardar o que os
os espíritos vão falar sobre a obra. Mas o que eu já posso adiantar é que sobre o corpo fluídico, o que se conhece aqui radicalmente não é impossível. A obra vai ser um sucesso. Na própria época em que o Gustem ainda estava vivo, saiu uma edição em espanhol, e até hoje tem a edição em espanhol vendendo. Acabamos de comprar 2 exemplares na Espanha da obra. A obra vai sair em inglês. Tradutora, senhora Ana Blackwell, a mesma que traduziu as obras de Allan Kardec para o inglês, vai fazer o prefácio, juntamente com o seu F. Kirk, companheiro de Charles Darwin no campo da ciência, tão citado por Charles Darwin no seu livro Teoria das Espécies. A obra vai ser traduzida em tcheco, essa em várias edições, inclusive antes em fascículos, depois em várias edições em livros. A obra vai sair em alemão, a obra vai sair em italiano, e a obra vai sair no Brasil e nunca mais vai deixar de ser publicada no Brasil. E a obra também hoje se encontra na sua parte de prefácio e introdução em Esperanto. Está disponível na internet, na página da Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes. O que é mais interessante é que a nossa pesquisa, nós temos mais de 20 anos de pesquisa sobre esse assunto e temos mais de 30 mil documentos originais com a França. Essa nossa intensa pesquisa, juntamente com o companheiro Stênio Monteiro de Barros e com o nosso Júlio Damasceno, fez com que nós injetássemos tantas informações que Gustem, eles ficaram tão surpresos daquilo que estava esquecido lá entre eles, que hoje você chega em Bordeaux, nas oficinas de turismo, ou nas lojinhas de turismo, ou você chega nas bancas de jornais, nas livrarias, e você pode comprar um catálogo de turismo. E na hora que você compra o catálogo de turismo, pode também procurar o turismo dos espíritos. E aí você fala assim, o turismo espiritual, né? O que procurar em Bordeaux em termos de turismo espiritual? Então, dadas as informações que nós do Brasil passamos, eles já estão informando, né, que o Gustem foi um grande colaborador, advogado, fundou o espiritismo cristão, né, juntamente com Allan Kardec. E aí então está a página do caderninho de turismo e está aqui, olha, a residência do Gustem, na rua Santo Simão, número 17, a setinha apontando para casa, e as pessoas podem visitar lá. É legal? Hoje faz parte do turismo em Bordeaux visitar a casa de Gustem. Bom, a obra atravessa o Atlântico e chega aqui no Brasil. Acompanhe como o plano espiritual é inteligente. Ela chega aqui, inicialmente, através do seu Luiz Olímpio Teles Menezes, quem foi ele? O primeiro fundador do primeiro centro espírita no Brasil, na Bahia, chamado Grupo Familiar Espiritismo. Primeiro centro, primeiro fundador, logo, Gustem. Ele funda o primeiro jornal em 1869, o Eco de Arendu, e nesse jornal ele vai publicar a matéria sobre o Gustem, uma carta de Gustem e comentários sobre a obra. Logo no primeiro jornal, primeiro centro, primeiro jornal. Depois a obra sai da Bahia e vem para a capital do Império, vem para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital. E no Rio de Janeiro tinha um centro espírita chamado Grupo Confúcio, primeiro centro espírita da capital, fundado em 1873. Presidente, senhor Silva Neto. O senhor Silva Neto vai escrever a Revista Espírita do Brasil, baseada em Allan Kardec, e vai colocar coisas de Gustem, porque ele aceitava e estudava a obra. Bom, e aí o senhor Carlos Tavares, primeiro tradutor da obra de Allan Kardec, médico, amigo de Bezerra de Menezes, na sua tese de faculdade ele dedica a Adolfo Bezerra de Menezes, mas primeiro tradutor do Livro dos Espíritos, primeiro tradutor do Livro dos Médicos, primeiro tradutor do Evangelho segundo o Espiritismo. Seguidor de Gustem, inclusive bota em nota de rodapé. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na escala espírita, ele bota nota de rodapé explicando o conteúdo da obra de Gustem, para dar melhor sentido à escala espírita do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Depois, o senhor Marechal Raimundo Everton Quadros, primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, logo o primeiro tradutor de Gustem, e a primeira vez que a obra vai ser publicada no jornal vai ser a tradução do Marechal Raimundo Everton Quadros. Mas eu pulei lá o Casimir Letot. Casimir Letot era francês, morava aqui no Brasil, e
que foi o fundador do Colégio Francês do centro do Rio de Janeiro, ele escreveu nada mais nada menos do que a primeira obra espírita em português. E na obra espírita, chamada Os Tempos São Chegados, ele fala e defende os tempos. Quer mais? Por último, Bezerra de Menezes, que veio consolidar tudo isso. E é sobre ele que nós vamos entrar agora. E aí a nossa palestra Bezerra, chegamos nele. Vamos ver o que Bezerra fez, como é que foi um pouquinho da vida. O Bezerra de Menezes ele começou a frequentar a Sociedade Espírita Fraternidade, que ficava aqui no bairro da Campo. O guia dessa sociedade disse que lá eles deviam estudar Kardec e Coustein. Quando Bezerra chegou lá já se estudava Kardec e Coustein. Como é que o doutor Bezerra chegou lá? Em 1880 ele tinha dispepsia, nada parava no estômago dele, há 5 anos que ele vomitava tudo. E aí, então, ele vai procurar o médico Nascimento, que através de receitas mediúnicas, receitas homeopáticas, vai curar Bezerra de Menezes. E ele então vai começar a estudar o Espiritismo. Kardec e Coustein aonde? Na Sociedade Espírita Fraternidade. Quando chega no ano de 84, seu filho Antônio Bezerra de Menezes, que estudava medicina, fica obsidiado. E ele então vai começar a fazer parte das reuniões mediúnicas. Pela primeira vez ele vai assistir às reuniões de doutrinação, de curas doutrinárias, ou de curas de obsessão, ou de manifestações de espírito. E ele vai estudar tanto isso que ele vai passar lá mesmo, na própria Sociedade Espírita Fraternidade, a ser o doutrinador. Então ele não só vai estudar Kardec e Coustein lá, mas lá ele vai aprender a trabalhar mediunicamente, a ser o doutrinador dos espíritos. Muito bem? No dia 24 de maio de 89, ele pela primeira vez assume a presidência da Federação Espírita Brasileira. Perdão, no dia 23 de maio, ele assume a presidência da Federação. Era uma quinta-feira. No dia 24, na sexta, um dia depois, ele já estava kardeciano na FEB. Porque um dia depois ele já tinha fundado a reunião do Estudo do Livro dos Espíritos. Foi ele que criou toda sexta-feira o Estudo do Livro dos Espíritos da Federação, que tem até hoje. Mais ainda, no dia 1º de agosto de 1889, ele vai pegar o Grupo Ismael, juntamente com o médico Frederico Pereira da Silva Júnior, com o Antônio Luiz Saião, que tem com o Sampaio, um grupo mediúnico que estudava Coustein, vai levar para dentro da federação e vai começar a frequentar esse grupo. E lá nesse grupo, que o Antônio Luiz Saião era o diretor, e tem com o Sampaio estudava o Evangelho, o médico era o Frederico Pereira da Silva Júnior, o Bezerra de Menezes vai ser o doutrinador dos espíritos. E lá se estudava o quê? Kardec e Coustein. No dia 18 de fevereiro de 1891, ele vai fundar o Grupo Espírita Regeneração, esse que Luiz Almeida, há 120 anos. E o que ele vai colocar para estudo do Regeneração? Kardec e Coustein. Por isso que aqui nós fazemos o estudo de Coustein. E vocês já vão ver o Estatuto do Regeneração, eu vou mostrar. Vocês vão ver lá a palavra de Dr. Bezerra para se estudar Kardec e Coustein. No dia 3 de agosto de 1895, ele assume pela segunda vez a presidência da Federação Espírita Brasileira. E o que ele vai instituir? Se ele em 89 instituiu o estudo do Livro dos Espíritos, agora ele vai instituir nas terças-feiras o estudo de Coustein. Então, terça-feira o estudo de Coustein, sexta do Livro dos Espíritos. E quinta-feira, na reunião mediúnica, que é interna, não para o público, que ele frequentava e era o doutrinador, estudo do Evangelho, estudo de Coustein. No dia 15 de janeiro de 89, nas páginas do Reformador, ele vai começar a publicar a obra de Coustein em série. Tradução de quem? Do Marechal Raimundo Everton Quadros. Ele vai começar a publicar em série desde 98 até 1909. Quando aí não vai mais precisar ser publicado em série, porque vai ser pela primeira vez ali encapado em brochura, em livro no Brasil. Então foi isso que ele instituiu. Igor, estou dizendo que está frio. Bezerra de Menezes, você de casa? Bom, agora vamos ver qual era a opinião dele. Vamos ver como é que era a opinião dele com relação ao pensamento da obra. O que ele entendia sobre a obra de Coustein? Não vamos falar tudo.
Porque não dá, vamos pegar alguns flashes. Agora, eu vou priorizar aquilo que ele escreveu na imprensa leiga, que é para o espírito que lia no jornal comum, jornal que lê o Globo, jornal do Brasil, jornal diário, e também para o leigo e para o espírito, para o espírito. Vamos ver o que ele falava sobre esse pensamento. É doutor Bezerra falando. Obrigado. Opinião dele sobre o Gustem, o mais moderno dicionário da lei, que em muitos pontos vai além de Allan Kardec, porque inspirado como este, mas teve por missão dizer o que este não podia, em razão do atraso da humanidade. Ele publica isso no que jornal? Gazeta de Notícias, no dia 6 de abril de 1897. Está todo mundo nos jornais mais lidos do país. Querem mais? Sobre Kardec e Gustem. Um não pode dispensar o outro, como as asas de um pássaro não pode dispensar para o fim de ser elevado às alturas. Gazeta de Notícias. Um não pode dispensar o outro, um é complemento do outro, um apoia o outro, como as duas asas do pássaro, senão ele não levanta voo. Se a gente quiser levantar voo espiritual, precisa dos dois. E na imprensa leiga, não vai dizer que foi no estudo íntimo, ficou no jornal para todo mundo. E está lá, é só se vocês quiserem, deixa eu dizer verdade. Vocês vão na Biblioteca Nacional, chegam lá, pegam esse rolo do jornal, a Gazeta de Notícias, vão lá nessa data, vocês vão ver mais. Está lá na Biblioteca Nacional. Confirmação. Gustem está confirmado? Gustem confirma o que ensina Allan Kardec, porém, adianta mais que este. É, pois, um livro precioso e sagrado, Gustem, Gazeta de Notícias, também na imprensa lei, para todo mundo, para não ficar escondido. Lançou para todo mundo. Mas Gustem é um estudo avançado, bem pouco acessível às inteligências de certo grau para baixo. Essa frase é sem comentário. Agora nós vamos ter muito cabra aí que vai dizer assim: aceito o Gustem. Só para não ficar com a orelha grande. Tá certo? Essa daí ele pegou. Bom, agora ele fala também, não tinha exemplos na Bíblia? Lembra que São Luís falou? Então o Bezerra de Menezes vai dizer que não é só no caso de Jesus, há outros. Olha o caso do anjo enviou Tobias, um corpo fluídico que passa perfeitamente como um corpo, com este nosso mortal e pecador, igualzinho o nosso, igualzinho, passa igualzinho como o nosso. Quem olha assim pensa que é um de nós, é um anjo materializado. Sobre o corpo fluídico de Jesus, olha o que ele vai falar no jornal O País, o mais lido da América do Sul. O jornal O País é o mais lido da América do Sul, está lá no cabeçalho. Quando a gente abriu o jornal, vou lá abrir na Biblioteca Nacional, que eu não sou dessa época, né? Quando se abre o jornal, está lá no cabeçalho. Jornal mais lido da América do Sul. Jesus teve com efeito um corpo como o nosso pela forma, mas não pela natureza. Teve um corpo fluídico como dom os anjos, espíritos puros quando descem ao nosso mundo. E espírito puro padeceu ao nosso mundo só no corpo fluídico. Mais ainda no jornal O País, a mesma matéria, sobre a Virgem Maria. E é assim que a Virgem não deixou de ser depois do parto. Era só uma materialização. Sem necessidade de um milagre, coisa que Deus não pode fazer, porque se fizesse, transgrediria as próprias leis que são eternas e imutáveis. Querem mais? Sobre o corpo fluídico de Jesus, diz dizer: o que é fora de questão é que repugna a razão o fato de um Espírito Divino tomar a carne dos pecadores. E a concepção espírita de ser fluídico o corpo de Jesus não somente fala a razão, remove aquela repugnância invencível, como ainda explica, de acordo com as leis naturais, todos os fenômenos da vida do Redentor, e principalmente sua concepção no ventre puríssimo de Maria Santíssima, e seu nascimento sem que a mãe deixasse de ser virgem. É uma materialização, não tem nada a ver com sexo.
Um espírito quando se materializa numa reunião mediúnica não precisa fazer sexo com médico. Materialização. Tá certo? Imagina chegar para a Cátia aqui. Como é que é com o útero? Oh, passou no útero, não tem nada disso, né? Muito bem. Continua Bezerra sobre o corpo fluídico. Agora, na outra semana. Ó, ele falou numa semana, gostou do assunto, voltou na outra. Eu continuo no domingo, no jornal Marlinho, a dizer, na segunda-feira, desculpa, a dizer, assim como o Espírito agrupa os elementos tirados do fluido universal e constitui com eles o corpo, assim também, e sempre pelas leis fluídicas, ele desagrega aqueles elementos e dissolve instantaneamente o corpo fluídico, de onde, com a gravidez e com o parto, com perda da virgindade verdadeiramente aparente. É o processo de materializar e desmaterializar o fluido. Por isso que a virgindade fica lá em casa. Não tem nada a ver com a virgindade. O sexo, nada. Absolutamente nada. Bom, mas aí ele fundou o Grupo Espírita Regeneração. Lembra que eu falei? No dia 18 de fevereiro de 1891, ele funda o Grupo Espírita Regeneração. Naquela época ele era obrigado a fazer estatuto. A lei não exigia. Em 1950, a lei exigia. Cadê a Clareia? Clareia é o nome lá. Eu, querido. Você que me deu. A lei exigia. Lei, foi, entendeu? Bom, aí olha, eu vim fazer a palestra de regeneração fazendo 90 anos. Muito bem. Ele não tinha estatuto. Então, quando chegou em 1952, a lei exigia estatuto. O quarto presidente, olha, o doutor Bezerra foi o primeiro, o quarto era o médico, o doutor Alcídio Ribeiro de Castro. O doutor Alcídio tinha que fazer o estatuto. Então ele vai procurar o Chico. E o Chico diz para ele, doutor Bezerra vai te inspirar, vai lá para o teu consultório, ficava aqui na Rua do Matoso, aqui no bairro do Tijuca. Vai lá no seu consultório médico e receba, escreva o estatuto. Ele antes pediu ajuda do advogado, do contador e tal, nada deu certo, não era aquilo que o doutor Bezerra queria. E o Chico diz, volta lá, é para você, ele vai te inspirar. Ele então escreve o estatuto. E como ele aprendeu aqui, porque é aqui que ele frequentava, estudo o Evangelho de Jesus, o estudo da obra de Kardec, o estudo da obra de Gustem e agora, em 1950, o estudo da obra de Chico Xavier. Muito bem. Ele mandou esse estatuto e levou ao Chico Xavier. E foi com um grupo Regeneração aqui em Caravana, uns 20, visitar o Chico e levaram o estatuto, para ver o que o doutor Bezerra achava. E o Chico, o que faz? Vai na última página, não lê o estatuto. E ele que não era daqui da casa, então não devia de assinar, quem tinha de assinar em primeiro lugar o presidente, o doutor Alcídio Ribeiro de Castro, o Chico vai na última página, e chega lá no final, assina uma vez, duas vezes, três vezes, e deixa um espaço para o doutor Alcídio assinar a quarta vez, que é o encarnado. Está aqui, ó. Primeira assinatura, primeiro presidente, Adolfo Bezerra de Menezes. Segunda assinatura, José Ramos. O segundo presidente, a assinatura é igualzinha. Terceira assinatura, Oscar Guimarães, terceiro presidente. Quarta assinatura, do doutor Alcídio, médico encarnado. 3 desencarnados e 1 desencarnado. Aí eu fiquei bravo com isso. Porque esse negócio do que ele assina, ele não é o presidente. Desencarnou o presidente do doutor Alcídio. Eu peguei e mandei para a Polícia Federal. Está lá no meu livro, 13º apóstolo, deve estar aí embaixo, aí embaixo, 13º apóstolo, removeu o documento, as explicações e a nota. Eu tenho a carta da Polícia Federal dizendo que a assinatura é a mesma. Eu mandei os documentos de doutor Bezerra com a assinatura que tinha na época e eles autenticaram, é a mesma assinatura. 52 anos depois ele desencarna, em 1950 anos depois é o mesmo, mandando a mesma linha estudar. Kardec e Gustem, Kardec e Gustem. Então esse negócio de, ele desencarnou e mudou. Sério, tem lógica. Muito bem, voltemos para Gustem. A sua viúva desencarna no dia 8 de novembro. Lembra que a primeira linha do estatuto, do primeiro estatuto, ele deixa tudo para a esposa? No testamento, ele deixa tudo para ela. Ela desencarna no dia 9 de abril de novembro, dia 8 de novembro de 1878. Aí, se ela desencarna, a gente tinha que fazer um estatuto. Perdão,
Então ele faz um outro testamento. E aí, ele já sabendo, experiente, advogado, escolar, essa turma não é fácil. Ele chama um tabelião, chama testemunhas, no sol, na claridade, na beira da janela, com a luz entrando na frente com tabelião de testemunha, ele confirma tudo que falei no primeiro testamento e quero acrescentar mais isso. Então tudo que ele deixou no primeiro para Allan Kardec, tudo que ficou para a sociedade Allan Kardec, quero acrescentar mais isso. E agora a esposa tinha desencarnado e ele ainda tinha a fortuna da esposa. O que ele acrescenta no segundo testamento? Aí o documento nós temos ele completo. O senhor Jean Batista Rustem, advogado junto à Corte de Apelação de Bordeaux, antigo presidente da Ordem de Bordeaux, na rua Santo Simão, número 17, doente do corpo, mas são de espírito, estava velhinho. Era dia 8 de novembro, ela morreu. Dia 25 ele faz o testamento de novembro, vai desencarnar no dia 2 de janeiro. Estava ali na fronteira da desencarnação. Olha o que diz: doente do corpo, mas lúcido em espírito, completamente lúcido. Na frente do tabelião e das testemunhas, ele resiste o que ele quer. E o que ele acrescenta mais? Dinheiro para a escola da Emília Coelho. Não era a médica que serviu tanto a ele agora não tinha uma escola que ajudava meninas desamparadas. Bom, mas essa escola estava sob a ordem maçônica. Os maçons, naquela época, não tinham uma relação boa com os espíritos. E eles não gostavam de receber doação dos espíritos. Então ele doou para ela e disse assim: faça o uso como a ordem maçônica desejar. Não precisa nem dizer que é espírita. O objetivo é ajudar as pessoas. Tá certo? Está escrito isso aí? Faça segundo os princípios da ordem maçônica. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Aí ele desencarna no dia 2 de novembro de 1979 e fica assim registrada no seu pensamento. Olha o que ele dizia: ficai certos que para o outro mundo não se leva senão porque se deu. E aquele que dá é quem tem que agradecer. Ficai certo que para o outro mundo não se leva senão o que neste se deu. E que aquele que dá é quem tem que agradecer. Isso é evangelho puro. Isso é o evangelho de Jesus. Isso é a síntese de uma vida de esmoler, uma vida de quem dá esmola, uma vida de quem amplia esmola, de quem ajuda substancialmente e usou todos os seus recursos espirituais e todos os seus recursos materiais para reuniões diárias, reuniões mensais, para uma multidão maior do que a Paris, inventando palestra espírita, divulgando a sua obra, pagando com seu dinheiro para que ela fosse publicada pelo mundo afora em muitas e muitas traduções. Ele, o responsável pela fé na obra espírita e a obra de Allan Kardec como coadjuvador, ele resume na sua pensar, na sua vida, o princípio do Evangelho. Só se leva para o plano espiritual aquilo que se deu. E aquele que dá, o que faz a caridade é quem tem que agradecer, porque o Evangelho diz que não há nada melhor na vida do que a prática do amor, e que ninguém pode amar a Deus se não ama o próximo, porque ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo. Como amar a Deus se você não está vendo, se você não ama ao próximo que você está vendo? Então ama primeiro o próximo que você está vendo, para através do amor ao próximo que você está vendo, venha a encontrar o Deus que não está lá nem acolá, mas antes de tudo, porta dentro da própria alma. É Jesus puro, é Jesus na vida espírita, é Jesus no Evangelho, é Jesus redivivo agora na doutrina espírita, como revelação da revelação, para nos consolar, para nos confortar e dizer de forma inegável que túmulo nenhum é suficientemente grande e forte para prender o espírito que é imortal e que liberto sempre canta e vibra. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que sendo espiritual fez-se homem, embora e entre os grandes de então das leis os sábios, sem consultar os falsos alfarragos, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra
voz do Cristo, visão dos céus, como ha de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede e vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever de entrar, e numa doutrina espírita, profundamente alicerçada no Evangelho, em Kardec, o codificador, em Rustei, o compilador, em Bezerra de Menezes, consolidador. É luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus, muita paz.